Mas o que eu vou fazer aqui? Mostrar para os evangélicos, a partir dos seus próprios argumentos, como eles estão se contradizendo. Ou seja, como que a própria Bíblia, que o evangélico afirma seguir, é contra aquilo que ele afirma como politicamente, contra o seu posicionamento político. Então, eu fiz aqui um quadro para ficar mais didático e também para acompanharmos o raciocínio. Então, do lado de cá, nessa coluna, tem várias acusações que os pastores fazem contra o PT. Então, o que se diz, geralmente, eu recebo muitos vídeos assim, de líderes evangélicos e pastores dizendo: o PT é tudo de ruim, por isso você deve votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa os valores cristãos. Então aqui estão os argumentos que precisam ser desconstruídos. E de cá, alguns versículos bíblicos que vão contra todas as propostas que o Bolsonaro está defendendo. E depois, algumas perguntas para a reflexão. Eu coloquei aqui de início algumas passagens bíblicas muito importantes que falam sobre o perigo de pessoas bem intencionadas, de cristãos, serem enganados por falsos profetas. Então é interessante que a própria Bíblia já afirmava que viriam pessoas que usariam o discurso da Bíblia para manipular as pessoas. Um desses versículos é Provérbios 14:15. Eu até peguei uma Bíblia para fazer a leitura, e você pode comparar, deve conferir cada citação dessa, mas, por exemplo, Provérbios 14:15 diz assim: o homem simples acredita em tudo, mas o prudente presta atenção em seus passos. A primeira coisa é: preste atenção. Não acredite em tudo, principalmente naquilo que você vê na internet, principalmente no meme que você recebe no WhatsApp. E eu não estou aqui para falar frases prontas para você concordar comigo. Por isso que eu disse, esse vídeo é longo, porque ele precisa fazer você refletir. E para você refletir, eu quero que você reflita e você mesmo chegue a algumas conclusões. Você vai perceber, se você acompanhar o raciocínio, que esses argumentos são coerentes. E é isso que é importante, a coerência. Então nós temos também Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 12 e 2 Coríntios 11. Inclusive, como a maioria, a grande maioria daqueles que defendem que Bolsonaro é um candidato evangélico, ou defende os valores cristãos, não conseguem ler textos muito grandes. Eu não poderia dizer para você comparar o discurso do Bolsonaro com a Bíblia. Infelizmente, a verdade é que a maioria dos evangélicos não lê a Bíblia. Apesar dos seus pastores dizerem que é preciso ler a Bíblia devocionalmente todos os dias, a grande maioria não lê a Bíblia. Ela se informa, ela segue aquilo que os seus líderes, aquilo que os seus gurus falam, seja na televisão, seja nas redes sociais, porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil alguém pensar por você, falar por você, você receber um discurso pronto do que você refletir e criar o seu próprio discurso. Então eu nem vou ter a pretensão de dizer leia a Bíblia, não, mas eu quero fazer o seguinte desafio: leia 3 capítulos da Bíblia. Existe um trecho da Bíblia que se chama Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. O meu desafio é só esse: leia 3 capítulos da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, e veja se há alguma forma de você conciliar os ensinos de Jesus nesses 3 capítulos e toda a campanha política do Bolsonaro. Se você ler só esses 3 capítulos, você vai ver que são 2 propostas completamente opostas. Por isso que eu tenho uma crítica muito severa contra todo pastor que se posiciona a favor de Bolsonaro. Porque todo pastor que se posiciona a favor do Bolsonaro, ele é um picareta. Porque ele conhece a Bíblia, ele sabe que o discurso do Bolsonaro é totalmente oposto ao discurso de Jesus, mas ele está se aproveitando da situação
para obter favores políticos. Então a minha dica é: não leve a sério pastores que defendem Bolsonaro, porque eles não são verdadeiros pastores. E outra crítica que eu tenho muito feroz é contra todo pastor que é covarde, pastores que não se posicionam, porque a Bíblia deixa bem claro que um cristão precisa se posicionar diante das injustiças. A proposta de Bolsonaro é um problema seríssimo para a economia do Brasil, para as classes menos favorecidas, é um problema de convivência social, ele desperta o ódio nas pessoas, ele causa divisão no país, e muitos pastores têm coragem de falar contra o PT, mas não têm coragem de falar contra Bolsonaro, porque são covardes, têm medo de perder seus empregos. São pastores que não têm coragem de criar qualquer mal-estar com a liderança de suas igrejas, porque eles precisam do salário no final do mês. Por isso também que é complicado você ser um pastor de uma igreja, que você depende de um salário e você viver realmente o Evangelho. Você pode ver que toda a mensagem da Bíblia foi feita por pessoas fora do sistema. Os profetas do Antigo Testamento eram pessoas rejeitadas pelo sistema, porque não tem como você pregar uma mensagem cristã estando nesse sistema. E o próprio Jesus, ele tinha como característica, qualidade, a coragem de falar a verdade. Coragem que falta na maioria dos pastores, que são covardes, que são pastores que não falam a verdade, porque não querem se indispor. Mas vamos lá então. O primeiro argumento que eu vejo muitos pastores falarem é que você não deve votar no PT porque o PT é comunista. Então se diz o seguinte: o comunismo é contra as igrejas, o comunismo é contra os evangélicos, então você não deve votar. Só que nesse primeiro argumento a gente tem vários erros. Não estou fazendo apologia do comunismo, não sou comunista, não acredito no comunismo. Para mim o comunismo nunca deu certo, nunca vai dar, e é um assunto inclusive superado. Mas as pessoas no Brasil têm muita dificuldade de entender corretamente os conceitos. As pessoas têm muita dificuldade no Brasil de entender corretamente o significado dos conceitos. Então, por exemplo, países que hoje, atualmente, perseguem igrejas evangélicas não são comunistas. Países que perseguem igrejas cristãs não são comunistas, são regimes ditatoriais. Eu já fiz um vídeo explicando que ditadura e comunismo não são sinônimos. Então olha só a incoerência. Os evangélicos dizem: há regimes no mundo que perseguem as igrejas e defendem no Brasil a implantação de ditadura. São exatamente os regimes ditatoriais que perseguem as igrejas cristãs ao redor do mundo. E não necessariamente que o comunismo é contra as igrejas. Não precisa, não é necessário. Não é porque um regime é comunista que necessariamente ele vai proibir as igrejas. Tanto é que a China se diz comunista e tem igrejas católicas, que são cristãs. Agora, o PT não é comunista. É esse que é um dos maiores erros que eu vejo repetidamente pastores falando. Porque, se você parar para pensar, o governo do presidente Lula, em 8 anos, foram quando os capitalistas do Brasil mais ganharam dinheiro. As pessoas têm muita dificuldade de entender que distribuição de renda, melhoria da condição de vida do pobre não é um regime comunista, é o contrário. São os países capitalistas que fizeram reforma agrária, que promovem distribuição de renda e pleno emprego. Por quê? Porque só se as pessoas tiverem dinheiro é que elas vão comprar. E só se você comprar produtos e gerar economia, você faz o capitalismo funcionar. E é essa uma das grandes críticas ao PT. Ele deu poder aquisitivo para as pessoas mais pobres. E aqui tem outro problema. As pessoas vão dizer: isso é mentira. Não é. A gente tem que tomar cuidado. Não se trata de opinião. Você tem dados concretos. Não é o objetivo do vídeo entrar no detalhe, mas você tem dados objetivos para averiguar o que é uma opinião, mas o que é um fato.
Então, é fato que no governo do PT, os mais pobres aumentaram o poder aquisitivo. Isso não é comunismo, isso é fazer o capitalismo funcionar. Bom, outro argumento que eu escuto demais são os pastores dizerem que o PT é contra a família, que o PT vai destruir as famílias, que o PT vai promover ideologia de gênero e vai destruir as famílias. Para com isso. Presta atenção no tamanho da bobagem que está sendo dita. Primeiro, não existe esse projeto de desconstruir famílias. Até porque tem gente, olha o tamanho da alienação. Tem gente que diz que o projeto do PT é comunista e que o comunismo, para ser implantado, ele precisa antes desconstruir, destruir as famílias. Isso é bobagem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode implantar um comunismo em um país com famílias tradicionais fortes. Você não precisa desconstruir famílias se você quiser implantar o comunismo em um país. E por que essa necessidade de dizer que o PT quer destruir família? Para de acreditar numa bobagem dessa. Nenhum partido tem essa pretensão. Ao final de contas, o que qualquer partido, o que qualquer um ganha em destruir família? Para que alguém vai se propor a fazer isso? Então, pensa comigo. O PT, por exemplo, criou projetos de valorização da família, o próprio Bolsa Família. Aí tem gente que fala, a Bolsa Família já existia, o PT só já trocou de nome. Também não é verdade, você precisa se informar. O que o Fernando Henrique tinha no Bolsa Escola e outros programas, o PT reuniu os programas do Bolsa Família, mas proporcionalmente houve um aumento significativo. E o Bolsa Família fortalece as famílias. Se você conhecer a realidade da miséria do Nordeste, crianças que são abandonadas pelas famílias que não têm condições de cuidar, crianças que são entregues para adoção, famílias que se separam porque precisavam mudar para a cidade grande, mudar para o Sudeste para encontrar um meio de vida. Então o Bolsa Família ele fortalece a família. Outra coisa, o PT criou muitas escolas técnicas e universidades no interior. Não adianta você negar, você pode negar isso, mas são fatos, é dado. E aí você não precisa mais que membros de uma família saiam para estudar em outro lugar. Você está fortalecendo mais uma vez a família. Agora, o que eu acho mais interessante e que mostra a incoerência desses argumentos e de pastores picaretas que falam isso, é você comparar a vida do candidato do PT com a vida do candidato Bolsonaro. Não estou fazendo campanha para o candidato do PT, eu estou te dando dados para você parar de falar bobagem, para você não deixar pastores mal intencionados ficar te manipulando. Para pensar, Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, ele não está no primeiro casamento, ele se divorciou. Eu não tenho nada contra isso, mas muitos evangélicos têm. Você casa uma vez e tem que permanecer casado para sempre. Dentro do pensamento evangélico faz todo sentido. Sabe quem é assim? O Haddad, que casou uma única vez e está com a mesma esposa há mais de 30 anos. E o Bolsonaro, que você defende como candidato da família, ele disse em uma entrevista que ele mantinha um apartamento com dinheiro público para comer gente, ou seja, para fazer putaria. Esse é o candidato contra a corrupção, esse é o candidato da família. E o que é mais angustiante, sempre na história do Brasil é o mesmo discurso. Em 1964, quando o presidente João Goulart disse que faria reformas de base, aumentaria o salário mínimo, faria reforma agrária, a igreja veio com o mesmo discurso, marcha da família com Deus pela liberdade. É sempre o discurso que um candidato é o candidato de Deus e o outro candidato quer destruir as famílias, que o outro candidato é do diabo. E esse mesmo discurso é sempre mentira. O candidato que é apresentado como candidato cristão nunca é o candidato cristão. Então para pensar e para de falar besteira. Outro argumento existe todo um ódio ao PT por causa da corrupção. O PT é corrupto? É, mas o PT não é o único partido corrupto. Então a pergunta é, por que a indignação dos pastores evangélicos é só contra o PT? O Bolsonaro ficou mais de 20 anos em partidos corruptos.
O PT, que foi um dos partidos que mais recebeu dinheiro. Aí você diz assim, mas ele estava num partido corrupto, mas ele não era corrupto. Bom, no PT também tem muitos que não são corruptos. Por que com os candidatos do PT você coloca tudo dentro do mesmo saco? E quando é o candidato que você gosta, você separa. Ele é diferente. Então você está sendo incoerente. A questão é, por que as pessoas fizeram tantas manifestações contra o PT? E agora que você vê escândalos com denúncia de corrupção contra o Temer, contra membros do PMDB, do PSDB, processos contra candidatos e políticos do PSDB que são arquivados, você não fica indignado? Porque a sua indignação, a indignação desses pastores, não é por causa da corrupção, é porque o PT, ele é corrupto igual a todos os outros partidos, nem mais nem menos. Mas a diferença é que o PT colocou o pobre onde ele não tinha acesso. Então o pobre, o negro, aqueles membros da sociedade, das camadas desprivilegiadas, passaram a entrar na universidade, a fazer curso de medicina, a ter ascensão social. E é isso que, na verdade, incomoda muita gente. Bom, aí nós temos a questão da segurança. Bolsonaro é contra bandido. Se você está preocupado porque você é bandido. Aliás, uma coisa que eu acho engraçada, talvez vai ter gente assistindo esse vídeo que a carapuça vai servir. Eu conheço muita gente no meu Facebook que faz um monte de coisa errada e está compartilhando mensagem de que Bolsonaro é contra bandido. Presta atenção, porque esse discurso ele também é muito falacioso. Essa questão de dizer assim, Bolsonaro vai investir em segurança, como se os outros candidatos defendessem bandido. Ninguém defende bandido. Alckmin não defende bandido, Ciro Gomes não defende bandido, Haddad não defende bandido, Marina Silva não defende bandido. Não é só o Bolsonaro que é contra essa insegurança. A questão é o seguinte, todos são contra a criminalidade. A questão é quem tem ideias para resolver. Porque não basta você ser indignado e ser contra, você precisa responder a questão, como resolver isso? E aí você vai ver, todos os outros candidatos têm projeto para acabar com a violência. E o Bolsonaro ele não fala nada, ele só fala em armar a população. Isso é muito pouco. Bom, o outro problema é a questão do messianismo. De tempos em tempos na história do Brasil, sempre aparece aquele candidato que diz que vai acabar com a corrupção, que vai resolver os problemas do país. Então você sempre tem um problema maior e sempre aparece aquele candidato que vai resolver aquele problema. Jânio Quadros era igualzinho o Bolsonaro. Fernando Collor fez uma campanha igualzinha. É sempre o discurso de que esse candidato é diferente, que ele não faz parte do sistema, que ele vai acabar com a corrupção, que ele vai moralizar o país. Ora, para de cair no mesmo conto. Quando é uma criança, um adolescente, a gente ainda entende, agora adulto, caindo nessa história de novo, de que um candidato diferente vai acabar com a corrupção. Presta atenção, todas as vezes que o brasileiro fez voto de protesto, voto indignado, não deu certo. Porque depois esse candidato faz um desastre. Candidato que não tem experiência, política não é fácil. Um candidato que nunca esteve no poder executivo, que não sabe lidar com um monte de outros políticos que são terrivelmente corruptos, ele não resolve nada sozinho. Principalmente quando ele é de um partido pequeno, que ele não tem sustentação para governar. Então você precisa entender de política. Não adianta você esperar que um candidato vai resolver. Não vai, nenhum candidato vai resolver nada sozinho. Enquanto você não aprender a votar para o Congresso, escolher deputado e senador, não adianta escolher só o presidente da República. O Brasil não vai mudar se você votar em Bolsonaro. O Brasil só vai mudar o dia que o brasileiro entender de política igual ele entende de futebol. Você sabe quando é impedimento, você sabe qual que é a função do centroavante, do zagueiro, do atacante, você sabe quando que o juiz está roubando. E por que na política não é assim?
Por que você também não tem essa mesma compreensão do que é a atribuição do executivo, do legislativo? Qual que é a diferença de um deputado federal e de um senador? Qual que é a atribuição de um presidente da república? Para pensar, toda vez que um candidato a presidente promete algo que não é competência dele, você já sabe que ele está mentindo. Então não caia nesse conto de novo. Outra coisa, fake news. Para. Porque assim, o que eu acho interessante, evangélico fala que a mentira é do diabo. Está cheio de passagem na Bíblia contra a mentira, mas os evangélicos são, na sua grande maioria, os que mais passam fake news na internet. Eu recebi esses dias um falando que o Jean Willis vai ser ministro da educação do Haddad. Poxa vida, você tem que ter um mínimo de senso crítico, de desconfiar daquilo que você está recebendo e verificar. Para de ficar espalhando mentira, porque você aumenta o ódio da população. E aí a questão do homossexualismo, uma das questões que os evangélicos mais são apegados. Não pode votar no PT, porque o PT vai promover o homossexualismo. Sobre isso, primeiro, o Estado é laico. Você não tem que usar a força do Estado para impor a sua vontade. O problema é que assim, o evangélico ele leva tão a sério a sua fé, que ele pensa o seguinte, por exemplo, eu sou funcionário público, mas eu prefiro votar em um candidato que vai defender a privatização e eu correr o perigo de perder meu emprego, mas ele é contra os homossexuais, do que eu votar em algo que vai me beneficiar, mas ele vai deixar os homossexuais fazerem o que quiserem. E é interessante porque o evangélico ele chega a pensar assim, eu sou tão altruísta que eu sou capaz de me sacrificar por um bem maior. Só que o evangélico ele não consegue parar para pensar na seguinte hipótese: e se eu estiver errado? Ele tem tanta convicção de que aquilo que ele acredita é a verdade, ainda que essa verdade dele tenha só 2000 anos, o que é muito pouco na história, mas eu nem vou entrar nessa questão, mas ele tem tanta convicção que ele pensa, o que eu acredito é o certo, é o melhor para a sociedade. Então, se nós evangélicos usarmos a força do Estado para impor uma ética cristã para toda a sociedade, vai ser bom para a própria sociedade. Mas aí ele tem que falar, será? Todas as vezes que isso aconteceu na história, não foi bom. Porque, pensa o seguinte, os próprios evangélicos não se entendem entre as diversas denominações. Por exemplo, há uma discussão clássica entre calvinistas e arminianos. Se um grupo assume o poder do Estado, ele vai querer impor aquilo para os outros. Então, entre os próprios evangélicos, seria horrível que um evangélico usasse a força do Estado para impor a sua ética. Então, o Estado ele tem que ser laico. Isso quer dizer que a sexualidade das pessoas não interessa. Você tem que saber da sua. Se você acredita que o homossexualismo é pecado, porque de fato, para quem acredita na Bíblia, a Bíblia é contra, então você tem que tomar isso para você, para a sua família, ensinar isso para os seus filhos. E o que eu acho um absurdo é evangélico ficar preocupado com novela, porque a novela está ensinando homossexualismo, porque houve um beijo gay na novela. Peraí, você é evangélico e você assiste novela? E a única preocupação sua é isso. Novela ensina tanta coisa errada. E você está preocupado só com a questão homossexual? Quer dizer que se não tiver beijo gay, você deixa o seu filho aprender mentira, aprender traição, aprender tudo que é errado? Só não pode ter beijo gay? Que incoerência é essa? Você não devia estar preocupado com isso, porque o que vai aparecer na novela ou não, você não tinha nem que ter conhecimento. A Rede Globo, nos seus programas, nas suas novelas, sempre satiriza evangélico. Sempre coloca evangélico como idiota, como retardado. E os evangélicos assistem. É impressionante. Você tinha que ter vergonha na cara. Evangélico que assiste novela não tem vergonha na cara, porque a novela debocha da cara dos evangélicos. E aí ele está preocupado com beijo gay. Então, assim, existe tanta desinformação nesse assunto, eu fico assim, tão estarrecido, que os evangélicos acreditam que o PT vai favorecer os homossexuais, isso vai ser ruim para os evangélicos.
Você sabia que é no estado de São Paulo, que tem há muito tempo a lei de homofobia, que foi sancionada pelo governo do PSDB, e que muitos pastores no estado de São Paulo respondem processo por terem pregado contra os homossexuais, e o PT não tem nada a ver com isso. Foi o PSDB que implantou essa lei no estado de São Paulo. Você sabia disso? Outra coisa, a igreja evangélica, ela é sempre contra tudo que aparece. Depois ela muda de ideia. A igreja evangélica já foi contra futebol. Não podia jogar, não podia assistir, não podia torcer, não podia ter time. A igreja evangélica já foi contra andar de bicicleta. Bicicleta era coisa do diabo. É sério, pode estudar história, você vai ver. Se eu não estou inventando isso. E a mesma coisa agora, porque a Bíblia fala um monte de coisa. Eu poderia gravar um vídeo só sobre isso. E cada segmento religioso escolhe aquilo que ele quer na Bíblia para dizer que aquilo é verdadeiro, e que aquilo vale para a sociedade atual, e aquilo já foi superado. E as igrejas, sempre quando tem algo novo, ou algo que está no momento, ela se posiciona contra. Quando ela vê que não adianta, ela se posiciona, ela muda de ideia. Por exemplo, futebol, como eu já falei, bicicleta, como eu já falei, cinema. Era impensável, inadmissível o evangélico ir ao cinema. Quando eu era adolescente, era inadmissível evangélico ir em show, em boate. Hoje é super comum. Você vê um monte de jovem nas igrejas, vai para a boate no sábado e domingo está na igreja. Super normal. Então você pode até me odiar agora, mas você pode ter certeza, porque isso não é opinião, isso é história. No futuro, a igreja evangélica vai enxergar o homossexualismo como normal. Assim como a igreja evangélica já foi contra casamento entre brancos e negros lá nos Estados Unidos. Então hoje você fala, como que a igreja evangélica foi contra a bicicleta? Que absurdo! Como que a igreja evangélica foi contra futebol? Que absurdo! Como que a igreja evangélica era contra cinema? Hoje tem filme evangélico. Como que a igreja evangélica era contra casamento entre negros e brancos? Exatamente, no futuro vão dizer como que a igreja evangélica era contra o casamento homossexual. Se eles não estão vendo que isso era algo do Antigo Testamento, sendo que Paulo, quando fala em Romanos, falou especificamente para aquela comunidade. Não é isso que se fala das mulheres? Paulo mandou as mulheres ficarem caladas nas igrejas, mas aquilo foi específico. Ora, quem define o que foi específico e o que pode ser para todas as épocas? Então no futuro vão dizer, Romanos 1 foi específico para aquela época. Eu sei, você não acredita hoje, é normal. Você não acredita que vai ser assim no futuro. Lá no futuro eles também não vão acreditar que não era assim hoje. Mas de tudo isso, a questão é por que o evangélico só se preocupa com a homossexualidade? Existe na Bíblia um monte de preceitos. E tem um monte de partido que faz um monte de coisa errada. Para pensar por que você pode aceitar qualquer coisa. Bolsonaro pode fazer tudo errado, mas se ele for contra os homossexuais, ele merece o seu voto. Por quê? O homossexualismo é mais importante do que as outras coisas? De onde tiraram isso? Colocaram isso na sua cabeça. Agora pensa aqui comigo. O que a Bíblia diz sobre tudo isso? Eu vou repetir. Leia Mateus capítulos 5, 6 e 7. Mas vamos pensar aqui, violência. Poxa vida, Bolsonaro é admirador de Ustra, um cara que torturava pessoas na ditadura. Ele torturava bandido. Peraí, não é mesmo que for bandido, se você tortura um bandido, você também se tornou um bandido. Mas não era. A ditadura perseguiu o comunista. Não. Se fosse comunista, e daí a pessoa tem direito de ser comunista. Tem gente que acredita em horóscopo, tem gente que acredita em outras coisas. As pessoas têm que ter direito de acreditar no que elas quiserem. Mas a ditadura não perseguia só bandido e comunista, ela torturava muita gente inocente. Ustra foi um cara que ele fazia torturas terríveis. Ele colocava ratos vivos dentro da vagina das mulheres. Matava essas mulheres por dentro e fazia isso na frente de crianças.
Os filhos dessas mulheres assistiam isso. E você, cristão, vai votar em um candidato que defende isso. Para pensar, Jesus aprovaria Bolsonaro? Tem um livro famoso entre os evangélicos que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Você acha mesmo que Jesus votaria em Bolsonaro? Jesus apoiaria Bolsonaro? Você acha que Jesus aprovaria você votar no Bolsonaro? Um candidato que defende um cara desse? Olha para a Bíblia. Ustra está mais perto de quem? De Herodes, não é? Herodes mandou matar crianças até 2 anos, está lá na Bíblia, você conhece isso. Se fosse naquela época, Bolsonaro estaria elogiando Herodes, porque Ustra é o Herodes dessa época. Jezabel, Faraó, que oprimia aquele povo lá que Moisés tirou da escravidão no Egito, era esse tipo de gente que Bolsonaro apoiaria, porque são essas pessoas hoje. Provérbios 22:6, eduque a criança no caminho que ela deve andar. Você sabe que Bolsonaro ensinou uma criança a fazer sinal com a arma. De tantos sinais que ele poderia ensinar, o que ele mais gosta é de promover isso. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus falou: bem-aventurados são os pacificadores. O que Bolsonaro disse? Que vai metralhar petralhada. Que Fernando Henrique deveria ser fuzilado. O presidente que criou o Plano Real, que acabou com a inflação, um problema enorme que o país tinha. Um presidente que resolveu um dos maiores problemas que o Brasil já teve na sua história, merecia ser fuzilado. E você acha que Jesus apoiaria isso? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 23. Ele diz o seguinte: o fruto do Espírito. É uma passagem super conhecida entre os evangélicos. E eu quero fazer questão de ler. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Bolsonaro expressa isso. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Quantas coisas Bolsonaro já falou, como essa de fuzilar petralhas? Será que Jesus defenderia isso? Vamos fuzilar? Jesus não falou nem em matar os fariseus, que eram seus inimigos naquela época. Bom, além da questão da violência, eu quero chamar a sua atenção para o ponto 2, que é sobre a questão do pobre e da pobreza. Existe uma ideia de que ou você é capitalista ou você é comunista. Que se você defender os pobres, você está sendo comunista. Muitos evangélicos, inclusive, citam aquela passagem em que Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco, para sustentar argumentos da extrema-direita de que é inevitável a pobreza e que não há nada que se possa fazer. Claro que esse versículo é totalmente retirado do contexto. Ele estava falando de uma crítica que Judas fez quando uma mulher ofereceu um perfume para Jesus. E ao contrário, a Bíblia tem um posicionamento totalmente contra esse tipo de pensamento de que a pobreza é inevitável. A Bíblia tem vários versículos que falam que é preciso sim ajudar o pobre, você ter programas que ajudem o pobre. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a questão é que o brasileiro tem a ideia de que qualquer ação feita para os pobres é comunismo. Não é. Esquece o comunismo. Vamos pensar dentro da lógica capitalista. Você tem o capitalismo liberal, mas você pode ter também o capitalismo social-democrata. E o que é a social-democracia? É aquele capitalismo que defende o pleno emprego, que defende salário digno, que defende condições para que o pobre tenha poder aquisitivo, porque é isso que faz o capitalismo dar certo. E aí você tem, por outro lado, o capitalismo liberal. Você sabe, de fato,
sem coisa de internet. Você sabe de fato o que é o liberalismo? Isso é um absurdo, é a parte mais sórdida do capitalismo, porque é aquele que oprime o pobre, que vai defender interesses de grandes empresas, que vai massacrar o pobre. Porque tem muitas ideologias que elas são interessantes lá no contexto que elas surgiram na Europa. Mas aqui no Brasil elas são distorcidas, porque na verdade o objetivo não é desenvolver o Brasil. Existe nas campanhas políticas muitos interesses internacionais que na verdade eles querem usar o Brasil como um lugar de expropriação, de sugar. Então assim, para você fazer o capitalismo funcionar, você precisa ter pleno emprego, salário digno, para que as pessoas possam comprar, para que as empresas possam vender. Agora, eu sei que, por exemplo, o Brasil tem um excesso de leis trabalhistas que é muito difícil para o pequeno e o micro empreendedor. Aquela pessoa que abre uma padaria, uma farmácia lá no interior, lá no bairro afastado, ela tem muita dificuldade de pagar todos os direitos trabalhistas. Mas será mesmo que uma multinacional, uma grande montadora de carro, uma grande indústria de bebidas, grandes bancos, será que para essas empresas é tão difícil você pagar um 13º para uma pessoa que ganha um salário mínimo? Então a gente poderia ter uma reforma trabalhista que fosse, aliviasse os impostos do pequeno empreendedor, mas ao mesmo tempo deixasse que as grandes empresas garantissem direitos dos trabalhadores. Agora, a equipe do candidato Bolsonaro já deixou bem clara o seu alinhamento com o liberalismo econômico. E aí a gente vê, por exemplo, o vice dele declarando que é preciso acabar com o 13º salário, a proposta de cobrar imposto de renda dos mais pobres, a volta da CPMF, que é uma cobrança sobre movimentação financeira. Agora, vamos ver alguns versículos sobre isso. Provérbios 14, versículo 21 diz assim: o que despreza o próximo peca, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Preste atenção nisso. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que despreza o próximo peca, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Então, será que a Bíblia está aprovando um governo liberal, neoliberal? Procure saber o que é. Quando você retira o Estado da economia, você está fortalecendo os ricos a oprimirem os pobres. Porque sempre foi assim na história também. Somente o Estado tem força para defender os pobres diante da opressão das grandes empresas. E outra coisa, Provérbios 17, 5, capítulo 17, versículo 5, diz assim: quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a calamidade não ficará impune. E é interessante você ler o capítulo 1 do profeta Isaías, que ele diz que Deus não se agrada daquelas pessoas que vão para o culto, cantam, dançam, fazem todo tipo de ritual, mas depois despreza a viúva, despreza o pobre, despreza no sentido de apoiar a injustiça social. E é interessante porque não existe neutralidade. Toda vez que uma pessoa diz que ela é neutra, na verdade ela é covarde. Ela não se posicionou. E quando ela não se posiciona, ela está ajudando os mais ricos. Ela está ajudando os mais fortes. Se você tem um grandão batendo num pequeno e você diz, eu estou neutro, na verdade você está ajudando. Você não se comprometendo, você está apoiando o mais forte batendo no mais fraco. Não existe neutralidade. E aí Isaías capítulo 1, versículo 17, diz assim: aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão. Acabai com a opressão. E você apoia um candidato liberal, sendo que o liberalismo aumenta a opressão. Fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. E o vice do Bolsonaro disse que quem criança criada em casa por mãe solteira, só por mulher, mãe, avó, é uma fábrica de desajustados.
Tem muita mulher que cria filhos sozinha, não é por opção, é porque ela ficou viúva, o marido morreu. E olha o que a Bíblia diz: defendei a causa da viúva. E você, com o discurso de ser cristão, apoia um candidato que está dizendo exatamente o contrário disso. Presta atenção. E aí, o terceiro ponto, nós vamos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo. Abandonai a mentira. E você fica aí espalhando fake news, mentira pela internet. Pare de fazer isso. Se você é cristão e segue a Bíblia, pare de fazer isso. Presta atenção. Se você não sabe se aquela notícia é verdadeira ou não, não passe para frente. Se você não dá conta de verificar se aquela informação é verdadeira, não passe para frente, porque quanto mais mentira você espalha, mais você está fomentando o ódio entre a população brasileira. Bem-aventurados os pacificadores. Abandonai a mentira. Presta atenção nisso todas as vezes que você for passar uma mensagem, que você for compartilhar uma informação. E aí, depois disso tudo, e eu quero repetir, não estou desafiando você a ler a Bíblia toda, ler 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, e veja se é coerente o que Jesus pregou com o que o Bolsonaro prega. Agora vamos aqui a essas perguntas. Por que os pastores odeiam o PT? Será mesmo que ele não tem nenhum interesse? Por que o ódio é só contra o PT? Aí eu coloquei aqui: será que a culpa da situação, da indignação do brasileiro é só do Estado? A gente tem muitos políticos corruptos, nós temos muita situação de injustiça no Brasil, mas o que eu percebo é que as pessoas que mais são indignadas, que votam com raiva, são as pessoas mais fracassadas. E sabe o que é interessante? Muita gente não tem dedicação, não tem disciplina. Muita gente não conquista as coisas, não vai à luta, e depois é muito mais fácil colocar a culpa do seu fracasso no Estado, no governo, nos políticos. Você sabia que por mais que os nossos políticos sejam corruptos, por mais injustiças que tenhamos na nossa sociedade, o Brasil é sim um país maravilhoso. É um país que você tem condição de ter ascensão social, sim, se você trabalhar. Poderia ser mais fácil? Poderia, mas não é impossível. Muitas vezes você está colocando a culpa nos políticos, você vota com raiva porque você não correu atrás. Eu falo isso por experiência própria. Eu vejo muita gente hoje que acha que a minha vida é maravilhosa. Os alunos ficam brincando: você é professor do IF ganha muito. Mas você sabe qual foi a minha história de vida? Eu não nasci em berço de ouro. Eu não tive condição absolutamente nenhuma. Minha família era extremamente pobre. Eu estudei a minha vida toda em escola estadual. Eu ia para a escola, eu tinha professores péssimos. Tive muitos professores bons. Tive professores, inclusive, que me falaram verdades que eu tinha raiva, e hoje eu reconheço que eles estavam certos. Por isso que eu tenho paciência com meus alunos. Eu sei que lá na frente é que eles vão entender muita coisa. Aconteceu assim comigo. Mas eu pegava um livro didático e estudava por conta própria. E naquela época eu não tinha videoaula no YouTube, não tinha internet, mas eu corria atrás. Eu estudei em escola estadual. Eu fiz faculdade trabalhando o dia inteiro, pegando um ônibus lotado, indo cansado para a faculdade, estudando de madrugada. Quantas noites em claro eu passei estudando? Não foi da noite para o dia que eu me tornei doutor e professor do IF. E o Brasil era muito mais complicado naquela época. Então, muitas vezes, me dá vontade de falar para aquele que está indignadinho, falando que vai votar no Bolsonaro porque precisa mudar isso aí, que antes de mudar isso aí, ele precisa mudar a vida dele.
ele precisa deixar de ser vagabundo, ele precisa deixar de colocar a culpa no sistema daquilo que é falta de vontade, falta de perseverança, falta de dedicação, falta de disciplina dele mesmo. Outra coisa, muita gente diz: o PT vai fazer o Brasil virar uma Venezuela. Como é que é? A Venezuela é governada por um ditador militar. E o candidato que nós temos que defende uma ditadura militar é o Bolsonaro. O PT foi presidente, o PT esteve no governo por longos 13 anos, quase 14 anos. 2 mandatos do presidente Lula. Foi mais 2 mandatos do presidente Lula e 1 mandato da Dilma e o outro mandato dela interrompido. O Brasil não virou Venezuela. Foi o período da melhor economia do país. Foi o período em que as instituições foram fortalecidas. Tanto é que nunca sempre teve corrupção, mas nunca se investigou tanto. Porque o PT dava sim autonomia para a Polícia Federal, para os órgãos de investigação. Se você está falando que o Brasil vai virar uma Venezuela, é mais fácil de virar uma Venezuela se você votar no Bolsonaro, porque lá é ditadura, e é ditadura que o Bolsonaro defende. O PT nunca implantou ditadura no Brasil e não tem essa pretensão. E outra coisa, tudo que você formou a sua opinião, são fatos, são dados, ou é coisa que você vê na mídia, nas redes sociais? Presta atenção. E aí eu coloquei aqui o que o PT fez pelas igrejas evangélicas. Eu ouço desde que eu sou criança que o PT vai fechar as igrejas. Porque dizia, olha só a incoerência. Quando o Lula era candidato em 2002, eu recebi um CD de uma revelação de um pastor que dizia que ele ia implantar o comunismo, fechar as igrejas. E no governo do PT, no governo do Lula, foi o período que as igrejas evangélicas mais cresceram no Brasil, mais tiveram liberdades, aumentou o número de rádio evangélica, programa evangélico. E olha só, você que é cristão, que vai na igreja fervorosamente, quanto melhor o pobre tiver de vida, porque a maioria dos evangélicos é pobre, porque a maioria do Brasil foi formada de pobres, quanto melhor o pobre ganhar, mais ele pode ofertar para missões, mais ele pode ofertar para programas, para coisas da igreja, para expandir as igrejas. Aí olha só a sua incoerência, você vai votar no Bolsonaro, que é liberal, que vai massacrar o pobre desempregado não vai poder ser dizimista, o pobre desempregado não vai contribuir com os programas missionários da sua denominação. Você está fazendo o contrário. A gente tem que tomar cuidado com a simplificação da discussão. Os adolescentes me mandam vídeos terríveis de pessoas, adolescentes que talvez nunca leram um livro inteiro na vida e que pegam um assunto e reduz ele a frases de efeito. Por favor, não forme a sua opinião em cima de frases de efeito. Não reduza a sua opinião a memes. Qualquer assunto você precisa estudar, você precisa conhecer aquilo com profundidade. E aí eu te pergunto, quem realmente é patriota? Será que Bolsonaro, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, como está gravado e circulando na internet, é patriota? Sendo que no PT o Brasil teve autoestima, o Brasil deu certo, o Brasil era respeitado no mundo inteiro, o Brasil se fortaleceu junto com os BRICS para peitar intervenções americanas no país. Presta atenção. E aí nós temos o que hoje é uma angústia muito grande em mim. Parece que Bolsonaro, sabendo que a rejeição é muito alta, que não vai ganhar, coloca dúvida no processo eleitoral do Brasil. Coloca dúvida na urna eletrônica. Poxa vida, se a urna eletrônica fosse realmente um processo falho, todos os outros partidos iriam concordar com o processo. Bolsonaro critica a urna eletrônica, ele foi eleito 6 vezes deputado pela urna eletrônica. Nessa hora ele não questionou. Por que só agora ele questiona? Mas sabe quem que é o mais interessado? Os países estrangeiros que não querem ver o Brasil se desenvolver. Você colocar dúvida na cabeça
para você tirar o processo, a legitimação do processo, para que o próximo presidente que for eleito não seja respeitado, não tenha legitimidade. Isso é algo para você desfazer a democracia do país. Não ache que existe, não acredite numa teoria da conspiração tão ridícula, porque eu dou aula no curso técnico de informática e os meus alunos explicam como é que funciona. Eu não entendo de informática, mas eles explicam, não é tão simples você alterar uma urna eletrônica assim. Sabe por quê? Os fiscais dos partidos acompanham o processo. Então pare de desconfiar do seu país. Pare de acreditar que se o Bolsonaro perder, porque o processo não é legítimo. Não é, se o Bolsonaro perder, e eu espero que ele perca, é porque ainda existe muita gente sensata. É porque ainda existe muito cristão de verdade que lê a Bíblia e sabe que todo o discurso dele vai contra aquilo que Jesus ensinou. E se você ainda não entendeu isso, vai ler a Bíblia. Vai tirar conclusões próprias. Para de seguir o que os outros estão falando. E aí as pessoas falam, mas Bolsonaro defende educação militar. Isso é bom. Isso não é bom. Você assiste um vídeo de alunos marchando em uma escola militar, isso não quer dizer nada. A questão é o conteúdo. Quando você pega um desrespeito a um professor, um aluno que bateu em um professor, aquilo ali é um marginal. Aquilo ali é exceção. A maioria dos alunos respeita o professor. A maioria dos alunos gostam dos seus professores. Isso porque um caso ou outro, em que um marginal agrediu um professor, isso não é justificativa para militarizar as escolas. Porque eu poderia gravar um vídeo inteiro sobre isso, mas deixa eu te falar uma coisa: quem entende de educação é quem trabalha na educação. Quem entende de educação são os professores que estão na sala de aula, são os diretores que estão fazendo milagre com o pouco recurso que ele recebe para tentar fazer a escola funcionar. São os coordenadores lidando com pais de alunos, com pressão de todos os tipos de problema. Aí vem político. Eu vejo na televisão programas de entrevista, entrevistando economista para falar de educação. Ora, aí ninguém me entrevista para falar de economia. Por que o economista tem que falar de educação? Quem entende de educação é quem está lá. E sabe quem tem que ser ouvido? Aluno. Aluno. E a gente não vê ninguém ouvindo os alunos quando vão fazer proposta de reforma da educação. Sabe por que o aluno está desinteressado? Porque a escola ficou desinteressante. E não é militarizando, não é colocando na marra que o aluno vai aprender. Ele vai aprender quando a escola ficar interessante para ele. Não adianta você fingir que a ordem, se o aluno não está aprendendo o conteúdo. Então não caia. Esse negócio que militarizar a escola é solução, não é solução, isso é engodo. Nós precisamos de uma reforma no ensino muito mais profunda. E essa reforma tem que ouvir professores e alunos, e não vir de cima para baixo por economista que nunca entrou numa sala de aula para dar aula para o ensino fundamental, para o ensino médio de uma escola pública. Agora tem gente, quem apoia Bolsonaro, vem falar para mim que professor do IF ganha muito, porque ele ganha mais do que um professor do Estado. Então, meu filho, vai lutar para que o professor do Estado ganhe o mesmo salário digno de um professor do IF, que não é muito. Ele é maior que o professor do Estado, mas também não é muito. Então você tem que equiparar o salário do professor do Estado ao professor do IF, e não o contrário, não abaixar o salário do professor do IF, porque só a educação vai melhorar o país. Não adianta. Todos os países do mundo só deram certo quando investiram em educação. Não existe fórmula mágica. Não é meme de internet que resolve. Não adianta votar no Jânio Quadros, no Collor ou no Bolsonaro, achando que ele sozinho vai resolver. Só quando as pessoas aprenderem de política, estudarem política, por isso precisa de escola, elas vão saber votar. E ao dia que souberem voltar para todos os cargos, do vereador ao senador e ao presidente, aí sim o Brasil vai dar certo. Então, se você é cristão, se você é evangélico, para de falar bobagem. Para de defender Bolsonaro, que Bolsonaro de cristão não tem nada. Para de atacar o PT, porque o PT não é o único partido problemático do Brasil.
Ele não é pior do que nenhum outro partido. Se informe, analise. E se o seu pastor vem falar que ele já disse 17 vezes para não votar no PT, igual um vídeo que eu recebi, saiba, isso não é um pastor sério. Um pastor de verdade, um pastor que ama a Bíblia, que ama o Evangelho, que acredita naquilo que ele prega, ele sabe que Bolsonaro não é o candidato cristão. Se um pastor diz que Bolsonaro é um candidato dos cristãos, ele é um falso pastor. E eu te falo isso com toda convicção, porque um pastor de verdade sabe que não é assim. Como eu disse, poucos vão chegar até o final do vídeo. Se você chegou, você achou que o vídeo foi relevante, ajude o canal, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe com as pessoas. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua audiência.